Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito contente porque eu trouxe um tutorial de um marcador de páginas e no vídeo passado eu mostrei um caderninho personalizado que eu fiz para presentear juntamente com esse marcador de páginas. Se vocês quiserem saber como eu fiz, é só me assistir até o fim, ok? Então vamos para o tutorial. Eu começo utilizando uma folha de papelão cinza e com a ajuda de um estilete largo e de uma régua, eu meço e corto a medida de 5 cm por 18 cm e meio e corto nas diagonais mais ou menos 1 cm. Meço e furo com alicate vazador. Em seguida eu passo tinta acrílica nas bordas em ambos os lados para conferir um melhor acabamento à peça. E eu corto 2 tiras de papel com as mesmas medidas da nossa base do marcador de páginas. E a base de papelão serve de certa forma como um molde para marcar onde vão ser feitos os furos e também para cortar as diagonais, para que fique com o formato de tag. Apoiando o papelão nas tiras que eu cortei, eu já corto nas diagonais e já faço os furos. Nesse momento eu só verifico se as medidas estão correspondentes. E o próximo passo é colar, e eu começo colando com a cola Cascorês, que é a que eu uso, e com a ajuda de um pincel firme eu espalho todo o produto de maneira uniforme e em seguida já colo o papel na base. E eu começo a colar o outro lado, repetindo todo o processo anterior. Terminada essa parte, é hora de decorar. E eu corto 2 papéis decorados com a medida de 4 cm de largura e 16 cm de altura cada um. Mas antes de colar os papéis, eu aplico ilhóis com a ajuda do alicate e é assim que fica o resultado. É hora de colar os papéis decorados e eu repito todo aquele processo de passar o pincel para espalhar o produto. E eu uso o cabo de uma tesoura para ajudar a colar cada parte, porque eu ainda não tenho uma dobradeira, mas funcionou super bem. Colo o outro lado repetindo o mesmo processo e é assim que fica depois de pronto. Passo a fita de cetim pelo ilhós e corto as pontas da fita para dar melhor acabamento. Com o furador hélice jumbo de 1 polegada, eu furo 5 vezes e modelo cada peça com a pinça de precisão, para que todas elas fiquem curvadas. Eu colo as pétalas opostas entre si, utilizando o relevo transparente, até que reste apenas uma pétala sem colar. E a pétala que sobra eu também colo, utilizando pouco produto, e esse será o nosso miolo. Ele deverá ficar assim. Esse é o momento de colar as camadas da rosa. Eu passo um pouco de cola no centro da flor e vou colando de forma desencontrada as pétalas. E vou fazendo isso com todas as camadas e vou modelando a rosinha. E eu separo esses 2 papéis de scrap e vou cortando com a ajuda da tesoura de precisão, pois esses recortes vão ser as folhas da nossa rosa. E eu posiciono para ver como fica, e eu uso também uns recortes de palavras que vai formar essa frase Dream Always, sonhe sempre. Em seguida eu corto um pedaço de papel utilizando a tesoura artística e também a de precisão, e esse retalho terá a medida de 1 cm de altura e 4 de largura. E eu resolvo decorar o verso do marcador de páginas e vou colando todos os recortes que eu já havia separado. Eu corto mais 3 retalhos com aproximadamente a mesma medida do outro retalho que eu tinha cortado e começo a colar cada um deles. E eu recorto letrinha por letrinha de um papel de scrap que eu tenho para formar a palavra believe, e também furo vários corações com a ajuda do furador mini e já posiciono antes de colar. Com o furador de gatinho eu faço mais ou menos 5 furadas para formar uma espécie de chipboard. Eu vou sobrepor cada peça para dar um efeito de alto relevo e eu vou colando elemento sobre elemento. E eu colo todos os elementos que eu já tinha separado e posicionado. E este é o resultado. Começo agora a decorar o outro lado do marcador de páginas, colando os recortes que eu já havia cortado e a rosa que eu já havia feito. E eu faço pequenas bordas decoradas utilizando a tesoura artística e o furador mini de círculo
E um dos retalhos eu utilizo apenas a tesoura artística. No outro retalho eu utilizo a tesoura artística e furo 3 vezes com o furador de coração. Colo um recorte de rosas, alguns corações e uso alguns cristais adesivos reforçando a cola com o relevo transparente. Em seguida, eu uso o relevo transparente em cima dos recortes de rosa, corações e de palavras, e fica assim. E deixo secando. E eu esqueci de mostrar quando eu colei essa parte aqui. Eu também não mostrei o que eu fiz com a rosa. Eu utilizei o relevo incolor e com a ajuda do pincel eu impermeabilizei e também impermeabilizei atrás. E esse foi o resultado. Ficou assim. E eu espero que vocês tenham gostado e que façam em casa. E até a próxima. Muitíssimo obrigada. Bye!